أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى على محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد. Na ampara a Deus do demônio maldito Satanás. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, pedimos a Deus que abençoe Muhammad e sua família purificada. Irmãos queridos e irmãs queridas, sejam bem-vindos. Essa noite de luto, de lamentação, de tristeza, que a gente chama de Arba'in. Arba'in significa 40 dias após de um evento, após de um acontecimento. E no caso da Arba'in, é referido ao martírio do Imam Al-Hussein alayhi salatu wassalam, e 40 dias após o martírio dele, a família dele, que foram tratados como cativos, voltaram visitando os túmulos sagrados dos seus mártires em Karbala, especialmente o Imam Al-Hussein alayhi salatu wassalam, seus familiares e seus companheiros. Esse retorno, essa volta dos familiares do profeta Muhammad para encontrar mais uma vez o lugar sagrado, o santuário, a mesquita do Imam Al-Hussein alayhi salatu wassalam, é um símbolo para nós, muçulmanos. Depois de passar 1400 anos até os anos atuais, os muçulmanos visitam para, na verdade, lembrar daquele retorno, daquela volta dos Ahlul Bayt, da família do profeta Muhammad, visitando o lugar sagrado do Imam Al-Hussein alayhi salatu wassalam, o túmulo sagrado dele. Infelizmente a mídia no mundo inteiro, né, as redes sociais tentam boicotar, tentam esconder essa realidade, esse movimento humano que a gente chama esse movimento como o maior movimento humano no mundo. Porque a gente fala o maior movimento humano no mundo? Porque esse evento, esse movimento, essa cidade, Karbala, reúne mais de 20 milhões. Por falar simplesmente é uma coisa simples, né? Por falar é uma coisa bem simples. 20 milhões. Quase a população do país inteiro. Sim. Imagina todos os paulistanos, todos aqueles que vivem aqui em São Paulo, vão para um lugar, visitam um lugar sagrado e voltam para suas cidades. Muito interessante, nesses dias de ida e volta, né, nessa passagem, nessa viagem, quem recebe eles, quem acolhe eles, generosamente, são o povo muçulmano, o povo iraquiano. Abrem as portas da casa para receber eles, deixam o quarto especial deles, o melhor quarto, o melhor lugar da casa deles, para os visitantes, para os peregrinos desse movimento humano. São distribuídas mais de 700 milhões de pratos de comida nesse movimento humano, que infelizmente, inshallah, domingo, vamos ter uma exposição de fotos e relatos do Arba'in na Avenida Paulista, para que o povo brasileiro, eu acho, com esse coração puro e limpo, se ele conhece bem o Imam Al-Hussein alayhi salatu wassalam, vai adorar, vai gostar dessa pessoa e vai seguir as lições que ele deixou para a humanidade. Mas infelizmente hoje em dia é assim, né? Geralmente, não todos, geralmente a mídia está nas mãos das pessoas que não têm nada a ver com a religião islâmica, não tem nada a ver com as coisas espirituais. E ainda pior, que alguns deles são inimigos do Islã. Tentam esconder a beleza do Islã. Quando aparece um atentado, uma operação terrorista em um país, no Afeganistão, não sei, qualquer país,
faz reportagem, não sei, manda, faz vídeo, faz muita coisa. Tenta que todo mundo conheça, seja informado. Mais uma coisa de beleza do Islã. Tenta esconder. De qualquer jeito, não deixa que o povo conheça essa realidade. Mas, alhamdulillah, essa mensagem chegou para nós. Nós já conhecemos, já temos muitos relatos, muitas coisas, muitas fotos. E, alhamdulillah, esse ano, mais de 10 muçulmanos brasileiros mesmo, ganharam mista para visitar esse local sagrado. Inshallah, eles vão trazer as suas experiências como o povo generoso árabe tratou com os peregrinos. Isso é muito importante. Uma vez eu falei sobre esse assunto. Olha, a mídia tenta mostrar uma cara feia do povo árabe, falando que o povo árabe, essa raça é uma raça atrasada. Não tem nenhum tipo de civilização. Tudo bem, isso é a primeira missão. Segunda missão, tenta introduzir na nossa cabeça que o povo árabe e o povo muçulmano, todos os árabes são muçulmanos. Tudo bem, ponto final, já chegou na conclusão. Já temos um povo que não tem civilização, atrasado, bárbaro, não tem nada a ver com o diálogo, coisas de inteligência. Tudo bem. E os muçulmanos são desse povo. Mas na realidade, somente no máximo 20% dos muçulmanos são árabes. No máximo 80% talvez fala árabe, mas não é de raça árabe. E no fim, introduz na cabeça dos irmãos brasileiros, qualquer país, olha para esse povo atrasado, o islamismo também é assim atrasado. Uma religião que oprime as mulheres, uma religião que ensina os homens para maltratar suas esposas, e assim que infelizmente está acontecendo. Não olha para essa generosidade. Aqui no Brasil também temos marchas de Jesus, para Jesus. Quantos pratos são distribuídos de graça em nome de Jesus? Sim, eu acredito que o povo brasileiro é generoso. Essas ações sociais que vão ajudar o povo da rua é bom, muito bom. Por isso mesmo eu acredito o muçulmano brasileiro pode ser melhor que o muçulmano que nasceu dentro da religião. Tem essa pureza o brasileiro. Mas não dá para comparar a generosidade que a gente encontra no Iraque, na cidade do Imam al-Hussein, nesse tempo da Arbaim, com nenhum lugar do mundo. O povo iraniano, o povo persa também são conhecidos como povo generoso. Não porque sou iraniano, não. Mas mesmo assim, a gente não chama nós mesmos por generoso em comparação do povo iraquiano, do povo árabe iraquiano. Deixa-me contar minha experiência. Uma vez a gente, na verdade, a gente passou da fronteira, porque temos muita fronteira do Irã e Iraque. Tem uma cidade chamada Mehran, uma cidade bem próxima da fronteira é Mehran. Outra cidade bem próxima da fronteira iraquiana é Kut Mehran. Nós passamos a fronteira, já foi registrado, já foi, como se diz, fiscalizado, né, o passaporte, passaram carimba, mas passaram pela noite, não tinha carro. Veio uma pessoa com seu carro, nos levou para a sua casa, juro por Deus, a casa dele do mesmo jeito que ele vive. Ele não tentou esconder as coisas valiosas, preciosas da sua casa, juro. Não sei, tinha anéis bem preciosas, né? Coisas bem preciosas dentro da sua casa. Imagina 100 muçulmanos iranianos dentro da casa dele, como seus filhos.
Às 3 da noite uma pessoa acorda, por favor, estou com fome, por favor, prepara uma coisa para mim. Às 3 da noite. Isso é minha experiência, eu mesmo. Alhamdulillah, Deus me agraciou visitar o Imam Al-Hussein mais de 7 vezes, mais ou menos 8 vezes. Eu convivi com eles, com o povo generoso iraquiano árabe. Tudo bem. Isso a primeira parte da minha fala, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre as características do Imam Al-Hussein nessa ziara que, alhamdulillah, irmão querido Yasser, para nós, recitou essa ziara do Imam Al-Hussein, que de verdade é uma escola, essa ziara, essa súplica. É muito curta, né? 2 páginas. Se for escrever em um papel da A4, um papel. Mas é um puro ensinamento. É uma escola de ensinamento islâmico. Para a gente reconhecer nosso imam, para a gente reconhecer nosso guia, nosso orientador, nosso Imam Al-Hussein, o que ele fez. Temos 3 pontos para conhecer o Imam Al-Hussein nessa visitação, que eu vou falar muito rápido, porque eu deixei essa introdução. Em primeiro lugar, nós reconhecemos nessa visitação da Arba'in sobre o Imam Al-Hussein essa questão, a questão de obediência, submissão. O Imam Al-Hussein nos ensinou como devemos obedecer nosso Senhor. O Imam Al-Hussein viveu em uma época onde o povo muçulmano está bem longe da realidade do Islã, da realidade estabelecida pelo profeta Muhammad. Tem uma palavra do profeta Muhammad que é muito interessante. Eu escrevi aqui: ala kulli shay'in min amri al-jahiliyya tahta qadami mawdu'un. Quando o profeta Muhammad, na verdade, conseguiu conquistar a cidade mais da estratégia da época, Meca, falou isso. Também tem pessoas que falam, o profeta falou essa frase no último ano da sua vida. Quer dizer, o que é mais importante é isso. Quer dizer, no fim da vida do profeta Muhammad, ele declara para seu povo que eu consegui eliminar as tradições do povo da ignorância. Começou uma nova era na Arábia. Da onde veio essa influência do Islã? O Islã trouxe uma nova civilização, uma nova cultura para o povo árabe, eliminando as más culturas do povo ignorante. Mas o Imam Al-Hussein, o que ele fala? Está vivendo nessa época. O Imam Al-Hussein, alayhi salatu wassalam, tem uma frase: inni ad'ukum ila Allah wa ila nabiyyi. Quando o Imam Al-Hussein está vendo, na sua época, no seu tempo, que o governante no território islâmico é uma pessoa que claramente desrespeita a religião de Deus, pisa, não tem nenhum respeito, o mínimo respeito sobre a religião de Deus, chama claramente o profeta Muhammad como um homem mentiroso, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, chama o Corão Sagrado como livro falso. Imagina, essa pessoa é o rei, é o governante, é o califa na época do Imam Al-Hussein. O Imam Al-Hussein, como o herdeiro do profeta Muhammad, pode ficar quieto? Não. Olha o que ele falou. Bem no início da sua revolta, ele falou assim: inni ad'ukum ila Allah wa ila nabiyyihi. Por certo, eu vos convido para Deus, não para mim. Eu não quero vocês ficar ao meu lado. Não. Eu quero vocês para Deus. Minha revolta, minha revolução tem uma conexão muito forte com Deus. Wa ila nabiyyihi. Eu vos convido para o profeta Muhammad. Quer dizer, para os ensinamentos do profeta Muhammad. فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ. A gente está olhando que o que aconteceu, pois a tradição do profeta Muhammad foi perdida. Foi perdida. Se vocês aceitem meu convite e me obedecem, eu vos guiarei pelo caminho da orientação. Eu vou restaurar os princípios da religião de Deus. Eu vou restaurar os desvios, o extravio que aconteceu na comunidade islâmica. Tendo um governante tão corrupto, tão tirano,
que chama o fundador da religião islâmica como mentiroso, chama o livro, a fonte primária do Islã, como um falso livro, mas todo mundo tá quieto, tá calado, não fala nada. O Imam al-Hussein, no sinal da sua obediência, ele não ficou. 72 pessoas que estavam junto com ele, eles também não ficaram quietos. Mesmo com poucas pessoas, com poucos companheiros, ele lutou, enfrentou multidão das pessoas, multidão da maldade, influência do Satanás, do demônio. Ontem à noite eu falei, se a gente calcular materialmente, né, no sentido material, vida material, Imam al-Hussein perdeu. É um dia, meio-dia, já mataram todos eles. Mas onde está aquele governante? Tem muita gente que nem conhece o nome dele, nem conhece quando começou o governo deles. Onde está o túmulo dele? Quem escreve livro sobre ele? Ninguém. É amaldiçoado pelos muçulmanos. Mas o Imam al-Hussein, 1400 anos, é tão emocionante, é tão impressionante essa essência do Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, que chama a atenção, chama as pessoas. Quantas pessoas? 20 milhões de pessoas para relembrar a história dele. Então, a primeira lição é obediência do Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. E outra coisa, suportar as dificuldades, sofrimentos, tristezas no caminho de Deus. A gente lê sobre Imam al-Hussein, As-salama ala asir al-kurubat. Imagina uma pessoa, está com seus familiares, está com seus companheiros. Faz dias que cortaram o caminho da água, não tem água. Cada tempo, cada hora, ele perde alguns dos seus amigos, seus familiares, as pessoas mais queridas para ele. Até mesmo seu filho de 6 meses, Ali Asghar, ele perdeu o seu filho de 6 meses nessa batalha. Mas ficou firme. Ficou firme no caminho de Deus. Não falou, tudo bem, já perdi meus companheiros, meus familiares, eu vou me submeter. Eu vou aceitar a primeira opção que eles me deram. Vou dar voto da fidelidade para eles. Não. Falou para eles, eu não vou fugir de vocês como um homem cobarde. Eu também não vou me submeter com vocês, de vocês, como um homem humilhado. Me matem. Me assassinem. Eu não vou ficar quieto. E por fim, nós falamos que o Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam fez o islamismo permanecer. De verdade, o Imam al-Hussein fez o islamismo permanecer. Imagina se tivessem aquele governo corrupto, se tivesse governado, se tivesse reinado, não teria mais o islamismo para nós. O homem mais, na verdade, o homem mais elevado na monarquia da época, que seria o califado, não respeita nada dessa religião. No primeiro ano do seu califado, nem respeita nada. Imagina se ele passasse, não sei, 10 anos, 20 anos. Ele vai eliminar tudo, vai acabar com todo o islamismo. Mas o Imam al-Hussein, o sangue abençoado do Imam al-Hussein não deixou, não permitiu. E finalmente eles foram derrotados. E começou uma nova era na comunidade islâmica. Bem como o profeta Muhammad, quando ele começou sua revolução, na verdade, vamos falar assim, quando ele começou uma nova religião, deu uma nova vida para a Arábia. O Imam al-Hussein também com seu martírio deu uma nova vida para a religião.
islâmica. Até hoje em dia a gente lembra dele e tira as lições da sua revolução contra Mao. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أبا هيدر همه با هم todo mundo. السلام عليكم.